Então, lendo o Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 2, verso 3:9. Ajamila é libertado pelos Vishnudutas. Iti jata sunirveda shana sangena sadhushu gangadwaram upeyaya mukta sarvanubandana. Iti, assim, jata sunirveda, Ajamila, que se desapegara do conceito de vida material, shana sangena, através de um momento de associação, sadhushu, com os devotos, gangadwaram, para Haridwara, a porta para Hari, porque o Ganges começa lá. Haridwar também se chama Gangadwara. O Peyaya foi, Mukta, estando livre de, Sarva Anubandana, toda espécie de cativeiro material. A tradução é a seguinte: devido ao momento de associação com os devotos, os Vishnudutas, Ajamila teve determinação de desapegar-se do conceito de vida material. Assim, livre de toda a atração material, ele imediatamente partiu para Haridwar. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A palavra Mukta Sarvanubandana indica que, após este incidente, Ajamila, não se importando com sua esposa e filhos, foi direto a Haridwar para avançar mais em sua vida espiritual. Nosso movimento da consciência de Krishna agora tem centros em Vrindavana e Navadvipa, de modo que todos aqueles devotos ou não devotos que desejam levar vida retirada possam ir até lá e, com determinação, abandonem o conceito de vida corpórea. Qualquer pessoa é convidada a viver nesses lugares sagrados o resto de sua vida, a fim de que possam alcançar o sucesso máximo através do método simplíssimo de cantar o santo nome do Senhor e tomar prasada. Assim, pode-se voltar ao lar, voltar ao Supremo. Não temos nenhum centro em Haridwar, mas para os devotos, Vrindavana e Sridham Mayapur são melhores do que quaisquer outros lugares. O templo de Chaitanya Chandrodaya oferece a todos a boa oportunidade de associar-se com os devotos. Tiremos pleno proveito desta oportunidade. Bonito, né? Agradável o barulho da chuva. Bem, aqui nós temos uma história muito famosa, muito conhecida, que mostra a potência dos santos nomes do Senhor, da maneira assim mais extrapolada de todos os conceitos religiosos, de todos os conceitos institucionais, de todos os conceitos que nos enquadram dentro da nossa vida assim organizada, que é uma pessoa cantar os santos nomes do Senhor sem a intenção de se relacionar com o Senhor Supremo e ainda assim ser protegido pela potência desse santo nome. Esse é o caso de Ajamila. Ele foi atendido, e vocês acho que acabaram de ler sobre isso nos dias passados. Ele foi atendido pelo simples fato de chamar o filho. Ele não esperava isso. Isso teve uma influência tão grande no nosso movimento que nós colocávamos os nomes mais exóticos em nossos filhos para que eles pudessem ter um nome de Krishna
e eles próprios pudessem se purificar, todas as pessoas pudessem se purificar. Então nós temos casos bem engraçados, né? Um menino que tinha um nome que depois queria mudar para Fábio, outro que queria mudar para Alexandre. Eu conheço várias histórias assim. Então temos muitas histórias. O outro que ganhou um apelido porque começou a se destacar no jiu-jitsu, e o nome dele era Shri Dwarkanatha. Então, para ficar mais conhecido, era Shri. Começou a virar campeão. Então, o pessoal começou a chamar ele de Siri. E ele ficou famoso como Siri, professor de educação física e campeão de jiu-jitsu. Então, era Siri. Até hoje ele é conhecido e também está ainda no jiu-jitsu, já como mestre, assim, mora fora do país. Mas o nome é Siri, o nome artístico dele é Siri. Depois os devotos começaram a colocar 2 nomes. Um nome comum, geralmente influenciado pela cultura judaica cristã, e outro nome devocional. Então, Chandrabhuka Maharaj, que é muito engraçado, junto com Hridayananda Maharaj, quando os dois estão juntos, sai muita piada. Uma vez contou isso para Charadeva, né, Hridayananda Maharaj, dizendo assim: agora os devotos começaram com a nova mania. Aí Hridayananda Maharaj: que mania é essa? Botar 2 nomes nos filhos. Então fica assim, fulano, um nome tal, outro nome tal. Aí a Charadeva ficou pensando, e quando a Charadeva pensava, ele disse assim: agora imagine, por exemplo, se eles colocam o nome do filho José Govinda, aí a gente vai poder cantar aquela canção Jai Govinda, Jai Gopala, né? Ele falou também do Gopala, a mesma coisa. A gente vai cantar aquela canção, em vez de cantar Jai Govinda, Jai Gopala, a gente vai cantar Zé Govinda, Zé Gopala. Imagine minutos e minutos e minutos de gargalhada de Hridayananda Maharaj. E eu parava de rir e via, e ele rindo, embolando de rir. E Maharaj rindo também, e repetia de vez em quando ele falava Zé Govinda, Zé Gopala, sei lá. E aí, assim, muito tempo rindo só por causa disso. Então, aqui, voltando ao ponto filosófico, saindo da nossa vida cotidiana, nessa luta para poder aplicar a consciência de Krishna no nosso dia prático e tudo, e na nossa vida prática, com nossos filhos, com a organização da nossa família, a organização da nossa casa, a organização da nossa vida íntima, pessoal, nossa relação com o Gayatri, nossa relação com a japa, e principalmente com o número de japa, nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação com tudo isso é tão forte, né? E aqui essa história é uma história bem dramática. E deve ter histórias muito parecidas em outras escrituras. Por exemplo, a história do filho pródigo da Bíblia é uma história nesse mesmo nível, de alguém que se afasta dos valores, mas também retorna para os valores tradicionais, religiosos, espirituais, da família, né? Então, essa história de Ajamila é uma história muito dramática, porque ele foi criado como um brahmana. Ele vinha de família brahmana e foi criado como um brahmana. Não havia dúvida na família, não havia divergência de meta na família. Todos sabiam que uma criança devia ser tratada de tal maneira, um jovem deveria ser tratado de tal maneira, um homem casado deveria se relacionar com os outros e ser tratado pelos outros de determinada maneira. Porque o sistema Varnashama, nesse momento de Ajamila, prevalecia. E Ajamila
foi criado como um brahmana de nascimento, uma família brahmânica, com atividades brahmânicas. Então, um dia, ele foi fazer uma atividade inteiramente espiritual. Ele foi colher flores para oferecer às deidades. E enquanto ele colhia flores, na vizinhança, uma tradição também da ISKCON, urbana, né? Os centros urbanos da ISKCON adoravam fazer isso, pegar a flor do jardim dos outros na cidade. Então ele foi colher flores e ele viu um casal namorando. E ele ficou, aquilo foi muito marcante para ele não conseguiu tirar os olhos daquela visão, porque ele era protegido, não tinha esse tipo de visão dentro do ambiente dele. Ele já estava casado, os pais já estavam idosos. Ele vivia uma vida protegida culturalmente. Mas quando ele foi exposto àquela situação, foi como ter contraído uma doença infecciosa assim, para a qual ele não estava vacinado. Então, ele, ao ver aquilo, instantaneamente ele perdeu toda a noção de realidade espiritual. E ele ficou na plataforma sensorial completamente, dominado pelos sentidos e muito inteligente, inteligência brahmânica, imagine, né? Que associação terrível, né? O descontrole dos sentidos com uma mente brilhante. Imagine que coisa perigosa. Então, ele fez todos os planos para poder desfrutar. Instantaneamente, ele fez todos os planos para desfrutar e dentro de pouco tempo ele tinha conseguido satisfazer seus planos. Foi atrás da mulher que ele tinha visto com o homem e foi viver com ela, teve filhos e tal, e fez de tudo. Por causa da necessidade de sobrevivência, ele negou a autoridade de Krishna, ele negou a supremacia de Krishna e buscando sobrevivência, ele roubou, fez várias atividades criminosas, o Bhagavatam descreve isso, fez várias atividades criminosas, ilegais e tudo, simplesmente para poder viver nesse mundo, sobreviver. E, claro, né, a culpa ficou toda para a prostituta, né, imagine. Se hoje uma prostituta ainda é assim, mal falada e tudo, imagine naquela época, né? Então a culpa ficou toda para ele. Mas os Yamadutas não consideraram isso, não. Os Yamadutas não disseram. Os Yamadutas, quando ele estava na hora da morte, os Yamadutas vieram e não julgaram quem foi culpado de você ter caído ou não foi culpado de você ter caído. Não disseram, tudo bem, você era bonzinho sim, eu me lembro quando você catava flor, quando você oferecia flor, quando você banhava a deidade, quando você oferecia leite quente para a deidade. Eu me lembro você cozinhando um sabji com puri e oferecia quentinho para a deidade. Eu lembro, os Yamadutas não disseram nada disso. Eles podiam ter dito também, né? Aquela prostituta, mas ela era famosa mesmo. Aquilo que ela fez com você não se faz com ninguém. E se não fosse ela, você estaria aí inocente, bom. Os Yamadutas disseram, não, você cometeu pecado e agora você vai com a gente. E ele, não. E os Yamadutas disseram, não, você vai sim, você vai com a gente. Foi quando os Vishnudutas chegaram e que teve um tribunal ali, né? Promotoria e defensoria pública ali para poder ver o que iam fazer, se levavam ou não levavam, se jogava a tarrafa, porque é como uma tarrafa. Sabe o que é uma tarrafa? Não? Como é isso em italiano? Tarrafa. Cada um, né? Tarrafa é uma rede que na beira da rede
tem chumbo ou alguma coisa pesada e que as pessoas que vão pescar manipulam ela, manuseiam ela de tal maneira que quando eles jogam, ela abre e ela cai na água e por causa do peso ela desce e os peixinhos que estão ali ficam presos na rede. Isso é tarrafa. Aí quando cai no chão, aí ele com um jeitinho vai puxando e os peixinhos vão ficando presos e depois o chumbo e o peso fecha lá embaixo e ele puxa, pescou. Então, você sabe o que é uma tarrafa. Chama como lá na Tarrafa mesmo. tarrafa? Só que vai ter um saco. Vai ter um saco, o cabo vai sair, entra, e aí não consegue voltar. Isso é... No Amazonas, eles são especializados nessas coisas. Bom, assim, quando os Yamadutas jogaram a rede para capturar a alma de Ajamila, eles estavam totalmente determinados, mas os Vishnudutas chegaram e disseram, peraí, calma lá, não é assim não. O nosso amigo aqui pronunciou o nome de Krishna. Ele disse, pronunciou da boca para fora. Eles começaram a argumentar, pronunciou da boca para fora, não tinha nada no coração desse maldito. O que tinha no coração desse maldito foi maldade, abandonou os pais, abandonou uma esposa casta. Os pais morreram sem nenhuma proteção dele, e não sei o quê. Começaram a falar, roubava, assaltava, talvez até tenha matado. Os Yamadutas sabiam tudo, eu não sei, mas os Yamadutas sabiam. E jogavam tudo ali, e os Vishnudutas, não é bem assim. Ele pode ter feito tudo isso, porém, ele não está sob a jurisdição de vocês. Ele está sob a jurisdição do nosso mestre. Que mestre é esse? Nós somos servos de Yamaraj. Já ouviu falar? Nós somos servos de Yamaraj. Nós não tem nenhum outro mestre superior ao nosso. E esse foi o grande problema dos Yamadutas na argumentação. Porque eles consideraram que não tinha ninguém superior ao mestre deles. E quando os Vishnudutas disseram, não, você está equivocado. Existe alguém superior a Yamaraj. Vishnu é superior a Yamaraj. Krishna é superior a Yamaraj. Então, os Vishnudutas ficaram inseguros. A insegurança deles veio nesse momento. Então, os Vishnudutas trabalharam com a realidade, apresentaram a realidade. E eles que tinham um conhecimento muito pragmático, muito prático para a vida, ficaram curiosos. Como é isso? Eu perdi... Nós sempre consideramos o nosso mestre como a pessoa mais elevada. E agora, esses camaradas aqui estão dizendo que existe um mestre superior ao nosso mestre, nós precisamos saber disso. Então, na discussão, eles concordaram que deviam ir perguntar ao mestre se havia alguém superior e o que fazer. Foi aí que eles foram e Yamaraj acalmou eles e tal. E os Vishnudutas se prepararam para levar a Ajamila, mas ele não tinha realmente morrido. E aí ele pediu aos Vishnudutas, ele disse, eu entendi tudo, eu preciso de tempo. Então os Vishnudutas disseram para ele, tá bom, então se tem seu tempo, e deixaram ele. E aí chegou nesse verso, que o verso diz que, então, livre de toda a atração material, ele imediatamente partiu para Hardwar. Ele se desapegou de todo o conceito de vida material. Esse é o estado que nós precisamos meditar e ter como objetivo para a fase final da nossa vida. Só que nós nunca sabemos qual é a fase final da nossa vida. Nós nunca sabemos quando vamos morrer. Porém, aqui, a determinação que ele tinha de se desapegar era compatível com
o estado, a idade e o estado que ele se encontrava. Então, e ele saiu para Hardwar para poder ouvir sobre a vida espiritual, recobrar a memória de tudo que ele tinha estudado no Gurukula e aprendido na família, e ele foi com essa determinação. Esse é o estado que nós precisamos ter na hora da morte. Como não há garantia, não sabemos quando vamos morrer. Kali Yuga tem mais essa característica, as pessoas não sabem quando vão morrer. Em outras eras, sabiam que iam morrer de muito velhos, dava tempo de ir passando de ashram para ashram até chegar na renúncia completa e se treinar. Agora não dá tempo. Mas porque não dá tempo também não significa que a pessoa tem que se atropelar a si mesmo no seu processo, mas ela tem que trazer para o seu dia a dia a experiência de renúncia. Renúncia do desfrute pessoal. Isso é para Brahmachari, para Grihasta, para Vanaprastha, para Sannyasa. Ele tem que renunciar à ideia de que ele é o desfrutador. Esse é o ponto específico aqui. Aí não tem problema. A gente pode morrer hoje, ou morrer daqui a 14 anos, ou morrer daqui a 50 anos, ainda assim nós estaremos preparados. Tem muitos casos de devotos, tem morrido muitos devotos. Eu faço parte de um fórum do GBC, todo dia tem uma nota de falecimento, praticamente. Todo dia, praticamente, tem uma nota de falecimento. E é triste isso, né? Então, de qualquer forma, nós precisamos saber que podemos morrer a qualquer momento, mesmo sendo jovens. Nós já tivemos pessoas muito próximas de nós que morreram muito jovens. E eram pessoas muito importantes, queridas por nós e que morreram. Então, nós precisamos estar desapegados do conceito de vida material. E o que seria esse desapego? Se formos olhar para a tradição do movimento Hare Krishna, rendição e desapego tinham significados particulares no passado. Desapego era estar livre de todo o envolvimento com a sociedade, né? Isso era o conceito de desapego. E a gente... E rendição a Krishna era o contrário disso, era aceitar toda a proposta que vinha padrão para a instituição. Então, melhor dizendo, vinha da instituição, a proposta padrão da instituição. Então a gente aceitava isso como renúncia, aceitava isso como rendição a Krishna, e a gente aceitava a renúncia de tudo que era envolvimento material como verdadeira renúncia. E a gente se treinava nisso, mas a vida era mais longa. Se a gente tivesse morrido naquele momento, estava ótimo, porque a gente estava com a consciência assim focada, positivamente os Vishnudutas iam levar em conta. Mas acontece que a gente não estava, a vida era muito longa. E com o passar dos dias, o passar dos meses, o passar dos anos, novas necessidades surgiram nas nossas vidas, na história do movimento. E quando surgem novas necessidades, aí vem novos desafios. Maya diz, deixa comigo, agora tem novas necessidades, eu vou dar um jeitinho dele ficar bem adaptado. Aí Maya vem e dá uma ressignificação para o momento. Então a pessoa pode perder a noção, mas a pessoa esperta diz assim, não, eu estou localizado nessa condição externamente, mas internamente eu entendo a filosofia, eu tenho realização interna do que é verdadeiro desapego. Agora eu estou mais maduro, eu entendo o que é verdadeiro desapego, eu entendo o que é a verdadeira renúncia. Então eu sei que Krishna é Deus, eu sei que a minha vida deve ser feita em Jagya para Krishna, e eu não vou deixar de praticar o Jagya para Krishna.
eu vou praticar o Jagya, porque o Jagya compensa o karma. Isso é muito importante a gente entender. Hridayananda Maharaj explica isso no seu Bhagavad Gita. No ensaio sobre karma, ele fala isso de uma maneira brilhante, a importância do Jagya para compensar o karma, compensar as atividades que nos prendem a esse mundo e que preparam o nosso próximo corpo. A resposta que Krishna dá para Arjuna sobre karma. No 8º capítulo do Bhagavad Gita, Arjuna pergunta o que é karma e Krishna explica isso, que são as atividades que engendram os corpos das entidades vivas. Então, o Jagya vem e trabalha no karma entre a ação e a reação, e modifica a reação. O Jagya entra aqui e modifica o resultado. Porque o karma tem todos os elementos para poder produzir uma reação. Mas o Jagya entra e dá mais um elemento. Aí, quando dá esse elemento, a reação pode dar totalmente errada, não ter reação, ou pode ser uma reação muito diminuída, como a gente ouve falar, Krishna diminuiu a reação, se eu não fosse devoto, estaria sofrendo muito mais, isso teria sido muito pior, não é? A gente fala assim, é isso, é o Jagya, entra o Jagya ali e modifica. Então, nessa história, nós vemos a Jamila implorando pelo direito que a alma condicionada tem de praticar o Jagya e de se purificar. E ele vai para um lugar específico, porque esse lugar específico favorece, mas ele não é livre, completamente livre, ele favorece, como a gente sabe disso, por isso a gente formou essa comunidade, para ser um lugar favorável, onde a deidade seja adorada, onde tem um templo sagrado. Todo mundo que entra no templo entende, aqui é um lugar sagrado, é um lugar diferente, não é como qualquer outro lugar de fora. A minha postura aqui dentro é diferente. Eu tenho que colocar minha cabeça no chão, aqui, eu tenho que falar baixo, eu tenho que ter uma postura diante da deidade de reverência. Esse é um lugar especial. E fora daqui tem diferentes graus de especialidades, mas a sala do templo, o altar, a sala do templo, são os lugares mais aprimorados disso. Então, a Jamila foi para Hardwar e em busca de boa associação, para ele ter no final da sua vida alguma iluminação, assim, encontrar alguém com quem ele pudesse conversar sobre Krishna, fazer serviço devocional, e foi o que aconteceu. Rapidinho, de lá mesmo, ele já partiu para outra, né? Prabhupada aqui fala de Vrindavana e Mayapur. Esse é o 6º canto do Bhagavatam. Prabhupada está já trazendo, isso é depois de 75, quando Prabhupada inaugurou o templo de Krishna Balarama. Então, esse 6º canto foi trabalhado por Prabhupada depois dessa época, porque ele aqui fala de Mayapur e de Vrindavana, os lugares que foram criados por Prabhupada. Mas depois de Mayapur e Vrindavana, inúmeros outros lugares foram criados. E como Vrajadama também, como no Brasil, nós temos vários templos com deidades instaladas, que são tirtas, lugares sagrados, lugares de peregrinação. Então, esses lugares têm essa potência espiritual. E nós podemos aquietar nossos sentidos, aquietar nossa mente e perceber o ambiente. Como a gente, quando começou a aula, estava chovendo e era um ruído agradável. Agora tem uns passarinhos gorjeando, um ruído agradável. Então, às vezes no altar faz um barulhinho do sininho, alguma coisa assim. A gente ouve barulhos agradáveis. Há uma atmosfera apropriada para nos lembrar de Krishna constantemente. O búzio que é tocado,
Tudo isso nos ajuda, o barulhinho da mridanga tocado, o kartlos. Então, tudo isso leva-nos a conduzir os nossos sentidos a uma reflexão mais profunda da autoridade de Krishna. O homem, a mulher, os seres humanos necessitam de símbolos. Eles necessitam de símbolos para poder lidar com a vida material. Porque eles precisam de um corpo. Eles têm um corpo. Então, tudo precisa. Então, tem que ter uma roupa e a roupa tem que ser de determinada maneira. Tem que ter uma moda, tem uma preferência. Tem um tipo de cabelo, um corte de cabelo. Tudo é feito de uma maneira simbólica. Sempre vamos usar os símbolos, as cores, as formas, para poder expandir um pouco a nossa compreensão e adquirir conhecimento também através disso. Então, nós temos os nossos símbolos, esses símbolos que servem para isso. E nós podemos aproveitar esses símbolos e transcender, e não ficar presos nele, mas transcender a partir deles, vendo esses símbolos como verdadeiros trampolins que vão nos levar para uma viagem numa altura que a gente não iria normalmente. Então, esses símbolos nos servem para isso. Nos servem para favorecer essa experiência. Então, Hardwar estava cheio de símbolos para Ajamila. E ele precisava daquilo. Ele não podia continuar vendo o filho brincando. Ele não podia continuar sendo atendido pela esposa no leito ali, vendo a esposa servindo ele, ou o que quer que fosse. Ele precisava sair daquele ambiente. Dhritarashtra fez isso. Vidura recomendou isso para Dhritarashtra. Sai, vai para a floresta, vai para o norte. Vai para os Himalaias. Renuncia tudo isso. Não fica vivendo aqui, dentro do palácio, como um cachorro vira-lata, comendo os restos da comida dos donos. Vai de uma vez. Então, nós precisamos desses símbolos, esse lugar como Vrindavana, como Mayapur, como a sala do templo, como uma comunidade que tem Vaishnavas, que nos lembra, a gente vê uma pessoa com a mão na japa. Ontem eu dormi no hotel, vindo de Salvador para cá, escureceu e eu precisava dormir no hotel. Então, eu fiquei no hotel e no dia de manhã, quando fui para o café da manhã, eu fui escolher as comidas que eu ia poder oferecer ali, né? Suco, leite, inhame, essas coisas, né? Mamão. Enquanto eu estava preparando, eu vi que entraram várias pessoas, parecia de uma comitiva. E entre eles eu vi uma pessoa que eu achei muito parecida com os devotos. Como eu não estou enxergando nessa fase tão bem, de longe, tudo, não entendi, não reconheci. Não tinha certeza. Aí eu fiquei numa posição que eu pudesse ficar olhando para ele. Ele não estava olhando para mim, mas eu estava só olhando. O cara ia para um lado e eu olhava para o cara. Eu disse, será que é ele? Aí eu olhava de novo. E fiquei acompanhando o cara o tempo inteiro. Se ele fosse desconfiado, ele ia pensar que eu estava perseguindo alguma coisa assim, né? Aí eu disse, não acho que não é ele não, está muito gordo, tá muito velho, sei lá, pensei um monte de coisa, agora eu não posso mais falar o nome do cara. Aí fui embora. Depois, quando eu fui entregar a chave, pagar a conta, ele estava na recepção também. Aí eu passei por trás dele e olhei para o pescoço, e tinha Kanti, né? Aí eu disse, é ele mesmo. Eu passei assim, bem pertinho dele. Mas eu não falei, já estava muito atarefado ele também, ele é engenheiro de som, de bandas, ele estava trabalhando, ele estava ali com uma banda, e tinham 2 vans esperando eles para poder sair, ele estava, eu disse, eu vou deixar passar, ele está trabalhando, eu nem cumprimentei ele. Bom, a gente precisa de símbolos o tempo inteiro, a Kanti é um símbolo que cria identificação. Eu só tive certeza do camarada, tem muitos anos que eu não vejo, eu só tive certeza que era ele depois que eu vi a Kanti. E é assim, a gente precisa disso. E a Ajamila foi procurar isso. E ele obteve, através disso, a transcendência. Ele fez gradualmente.
o símbolo que eu preciso agora é esse. Agora eu preciso de um lar, agora eu preciso de uma casa, agora eu preciso de tal austeridade que é composta por esses símbolos. Eu não preciso mais desses símbolos. Esses símbolos foram parte de outra etapa da minha vida. Os símbolos agora são esses. Agora eu preciso de tal... Até que chega um momento que a única coisa que vai sobrar para a gente é o nome de Krishna, como aconteceu com a Jamila. Só sobrou o nome de Narayana. Na hora do medo, na hora que ele viu tudo aquilo, Narayana. E aí quem apareceu foram os Vishnudutas, porque ele gritou por Narayana. Então, a única coisa que pode nos restar na hora da morte é unicamente a lembrança de Krishna para que nós possamos cantar os santos nomes. E nós devemos cultivar isso durante toda a nossa vida, dando um horário, um dia especial para cantar Hare Krishna, um horário no dia, um horário especial no dia para a gente poder cantar Hare Krishna. Eu tenho uma outra experiência também positiva, assim, pessoal. Há alguns anos atrás, eu visitando a minha família, eu estava no quarto conversando com a minha mãe, no quarto dela. Meu pai estava no quarto dele e começou a rezar alto. Ele era meio surdo, bastante surdo. Então, às vezes, ele perdia a noção do volume. Ele começou a rezar alto. Eu disse, ele está rezando? Aí minha mãe falou, está rezando. Espere aí que já já você vai ter uma surpresa. Espere um pouquinho. E ele foi rezando. Daqui a pouco, Hare Krishna, bem alto. Provavelmente o prédio todo escutava, né? Cantando lá, porque ele ia dormir, então ele estava cantando também Hare Krishna. Assim, depois de todas as orações dele, ele meteu um Hare Krishna. Todo dia ele faz isso. Minha mãe disse, todo dia ele faz isso. Mas rezar e no fim ele canta Hare Krishna. Esses são os milagres de Prabhu Vititra, né? Vititra pregava e apresentava a consciência de Krishna de uma maneira muito coerente para meu pai. Bom, todos esses símbolos devem nos levar apenas a uma reflexão. Como eu posso servir melhor a Krishna? Como eu posso cantar melhor a Krishna? E assim a gente deve conduzir a vida e como a Jamila está conduzindo, apesar de ele já estar idoso e já estar perto de morrer, nós não sabemos, nós não estamos idosos e não estamos perto de morrer definitivamente, assim, não sabemos o dia, mas também sabemos que em Kali Yuga não tem regra para morrer e a gente pode ter surpresas. Então a gente precisa ter a consciência adequada. Tudo bem? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Duas perguntas. A primeira, o senhor falou que a Jamila não estava vacinada. Para ver aquela cena de as pessoas namorando. Então, qual seria a vacina? Para não só a criança, tipo, a criança do movimento e tal, mas também para a gente. Eu diria que é Sankhya Yoga, conhecer a matéria e o espírito. Então a gente conhece o espírito e a gente tem que reconhecer as exigências do corpo. É aquele momento que um brahmachari diz assim, realmente eu preciso mudar de vida. Eu agora entendo que eu preciso entrar no ashram de Grihastha. Ou um Grihastha diz, eu tenho missão cumprida. Agora eu entro no ashram de sannyasi. Ou um casal diz, agora nós temos missão quase toda cumprida, vamos entrar no ashram de vanaprastha. Então, esses momentos assim de reflexão que são da natureza material, como o varnashana, que é da natureza material do indivíduo. Então, ele precisa entender todas as exigências psicofísicas dele para que ele possa tomar decisões como a Jamila tomou essa decisão de ir para Hardware. Então,
É esse tipo de vacina que eu me refiro. Naquele momento, ele não estava vacinado, ele só pensava na deidade e tudo, ele poderia ter simplesmente pego a flor e saído correndo. Mas ele contemplou, e aí os seus sentidos se apegaram. E ele é o exemplo típico que o Bhagavad Gita poderia citar da contemplação dos objetos dos sentidos. Quando a pessoa, contemplando os objetos dos sentidos, desenvolve apego, a luxúria se desenvolve e vai até perde tudo, perde a inteligência, perde a memória, perde tudo e vai parar na sarjeta, ignorante como qualquer outra pessoa, pela contemplação. Então, esse é o caso dele. A segunda pergunta, acho que o senhor já respondeu. Sobre o fato que a gente precisa de símbolos e cada fase tem os próprios símbolos. Aí, como identificar quais símbolos a gente precisa em cada fase da nossa vida? Quem casa quer casa. Esse é um símbolo, né? Quem casa quer casa. Pode ser alugada, emprestada por comodato, pode ser dada, pode ser comprada, o que for. A mais comum é comprada, né? Mais dureza é essa, né? Em geral, para ter casa tem que comprar mesmo. Se quiser ter, tem que comprar. Mas quem casa quer casa. Então isso é um símbolo próprio da vida de Grihasta. Griha. Então ele, aí dentro da casa, ele pensa logo onde vai ser o altar. Geralmente em cima da geladeira. Na cozinha, em algum lugar. Porque o Jagya é ali é a arena de sacrifício, é a cozinha. A arena de sacrifício da casa mesmo é a cozinha mesmo ali, né? Aí cozinhou, botou no altar, tim, pronto. É assim que... Então é isso aí. Esses são os símbolos. Brahmachari é diferente. Brahmachari, ele usa açafrão, ele estuda, ele tem os seus livros completamente organizados, ele sabe em que fase de conhecimento das escrituras ele está em busca da intimidade, positivamente falando, com o mestre espiritual. Brahmachari ou Brahmacharini está buscando essa identificação simbólica com a qual ele possa ter uma relação inteiramente transcendental de um vínculo eterno. Entende? Então esses são os símbolos, né? Haribol. Passei da hora? Nada. Sim. Aí quando o Prabhupada fala assim, que nesse momento, né, nessa época, ele diz que não tem centros em India, mas tem os templos em Vrindavan e Navadvip, né? Dizendo que os devotos têm preferência a esses dois locais. Teria alguma característica em Haridwar, do ambiente de lá, que os devotos não... Tem, o Prabhupada diz aqui, é onde o rio Ganges aparece. Como é o nome do... Não, é o rio Ganges que aparece, tem um nome específico da nascente do rio Ganges. Tem um nome específico da nascente. Tem um nome específico, eu não sei. Eu não fui lá ainda, mas quase todos os devotos devotos brasileiros que vão com espírito de peregrinação, chegam a esse lugar. Então eles vão com essa, e chamam Haridwar, é a porta de Hari. Dwaram é portão. Então Hari é Krishna, então é o portão, é onde está. A partir dali vai para o mundo espiritual. Muitas pessoas vão para ali para abandonar o corpo. Né? O último símbolo. Tá bom? Você sabe se tem algum local sempre tem Eu sei que antes disso tem um centro de yoga da linha de Shivananda, é nessa área, e
que os devotos ficam hospedados. Eu sei que os devotos ficam hospedados, mas eu não sei se já tem um templo da ISKCON. Mas eu sei que é meta ter. Mas eu sei que os devotos ficam hospedados aí, porque Ishvara, a primeira vez que foi, quando ele ficou hospedado nesse lugar, ele me disse: eu lembrei demais de você por causa da sua história de vida, porque minha meta era ir para lá. Quando eu conheci o movimento, eu estava me planejando para fazer essa viagem, né? Então, eu sei que tem. Mas Ishvara já foi, ele está chegando aqui. Ah, você está indo. Olha, você vai saber de tudo isso, né? Tudo isso vai fácil para você. Tudo bem? Paramos por aqui então. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.